E aí, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, então já sabe, né? Se inscreve, curte, compartilha, segue também no arroba. Então fica aí que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esses hospitais que foram feitos aí nos Estados Unidos. Então vamos lá, gente. State Lunatic Hospital. Esse era o nome dado a esses hospitais psiquiátricos que foram feitos nos Estados Unidos lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, tá? Na verdade, não era um único hospital, eram vários hospitais que, na verdade, foram criados para poder receber as pessoas para ter o atendimento adequado, né? Porque antes desses hospitais existirem, muitas pessoas com problemas mentais iam para a cadeia, ou muitas vezes eram abandonados mesmo pela família, enfim. Então, para essas pessoas terem um pouco mais de cuidado, né, e um tratamento também adequado, enfim, para que elas pudessem melhorar, esses hospitais foram criados, né? Esses hospitais estaduais eram gratuitos, então as famílias podiam levar os seus parentes, né, e amigos, enfim, para esses lugares para poder fazer sua internação e eles receberem tratamento. Mas vamos lá, né? Porque tudo na teoria é muito lindo, é muito maravilhoso, mas e na prática? Será que funcionava dessa forma mesmo? Então vamos ver. O que acontece? Primeiro de tudo, quando as pessoas chegavam nesses hospitais, não tinha, como eu posso dizer, não tinha ali uma identificação real do seu problema, né? Então, simplesmente a família, o marido, enfim, chegava e falava: olha, essa pessoa tá maluca, essa pessoa tá lunático, porque sim, esse era o nome dos hospitais, porque essas pessoas naquela época, né, eram chamados de lunático, então era por isso, tá? Não é que eu tô falando alguma coisa aqui agora que é o que eu acho ou que eu costumo falar, não, é porque naquela época, né, ali século XIX, século XX, né, comecinho do século XX, as pessoas eram chamadas dessa forma mesmo, né, lunáticos. E aí o que acontece? Muitas vezes essas pessoas, né, a família, né, ia lá e deixavam essas pessoas nesses hospitais porque não queriam cuidar, não queriam ter o mínimo de trabalho possível, né, com essas pessoas. Então, lá essas pessoas entravam e ficavam nesses hospitais. Mas aí tem aquele porém, né? Todas essas pessoas que entravam nesses lugares eram realmente doentes, né? E a resposta é não. Por quê? O que acontece? Muitas famílias, muitos maridos, às vezes simplesmente porque estavam cansados, né, da, da sua parceira, enfim, da pessoa ali da sua família, começava a taxar aquela pessoa de lunático, de maluco e tudo mais, para poder ter a desculpa, né, de deixar essa pessoa aí nesse hospital. Então, em muitos casos aconteciam, né, por exemplo, da esposa falar que o marido estava traindo, ou que na verdade o marido não gostava de mulheres, né, enfim, que na verdade, né, naquela época isso era um crime, né, infelizmente, né, tanto para homens e mulheres, né, que fossem descobertos ali, né, homossexuais, eles iam para cadeia, né. Então, como ninguém queria ir para cadeia, muitas vezes os homens iam lá e trancafiavam as suas esposas nesses lugares, né, falando que elas estavam loucas, que não estavam falando nada com nada, que estava alucinando e tudo mais. Existiam também os casos, né, de meninos, enfim, crianças que passavam por abusos dentro da própria casa, né, por familiares próximos e tal. E quando essa menina, né, essa pessoa resolvia falar, né, olha, eu estou sofrendo abusos, está acontecendo isso, aquilo comigo. Aí mais uma vez, né, não,
essa pessoa tá maluca, essa pessoa tá alucinando, jamais isso aconteceria e tudo mais, enfim, né? Eram diversos os casos, né, de pessoas que não tinham problema algum e mesmo assim iam parar nesses lugares, né? Então, infelizmente aconteciam, e tinham também aquelas pessoas que realmente tinham algum problema e iam parar nesses lugares. Mas assim, eram diversos problemas, problemas diferentes, né? Às vezes a pessoa só precisava mesmo ali de uma conversa, como acontece nos dias de hoje, né? Você de repente está com algum problema, alguma coisa, você vai no psicólogo, conta, desabafa, enfim, o psicólogo, sei lá, vai lá, te dá uma luz e tudo vai se acertando, né? Seria mais ou menos isso. E às vezes muitas pessoas naquela época também precisavam disso, mas todo mundo era tratado assim no coletivo mesmo, né? No geral. Todo mundo recebia o mesmo tipo de remédio, todo mundo recebia o mesmo tipo de tratamento, e enfim, aquela loucura, né? Então, no final das contas, quem não tinha problema nenhum acabava ficando, né? Porque num lugar desse não tinha como. Agora, os tratamentos. Acho que os mais famosos tratamentos que as pessoas recebiam naquela época eram tratamentos ambulatoriais, que são os remédios, né? Que isso até nos dias de hoje existe. As pessoas recebiam muito banhos quentes e tinha até um pano, um negócio assim em cima da banheira que prendia a pessoa lá para a pessoa não sair. Naquela época era realizado também muitas cirurgias de lobotomia, né? Depois, assim, com o passar do tempo, isso foi proibido, porque realmente viram que não fazia sentido nenhum, né? Mas naquela época tinha muito, né? Era muito, né, feito esse tipo de cirurgia. Outro tipo de tratamento também que as pessoas recebiam naquela época demais eram os eletrochoques. Durante as minhas pesquisas, inclusive, eu vi que até os dias de hoje, dependendo da situação, do caso da pessoa, pode ser que a pessoa ainda receba algum eletrochoque. Eu não sei, eu nunca visitei um lugar como esse, mas, enfim, né? Eletrochoque naquela época era muito comum das pessoas receberem. E aí, assim, o intuito era cada pessoa, né, receber o seu diagnóstico, o seu tratamento adequado, o seu remédio adequado, mas não era feito dessa forma. Tudo era ali no coletivo mesmo, o que era para um era para todo mundo e era isso que tinha, né? Outra coisa também, né, que acontecia muito nesses lugares, né, era, por exemplo, uma questão de cuidados básicos, né? Como, por exemplo, banhos, a questão de higiene, a questão de você ter ali um lugar limpo, né, para você ficar, uma refeição, né, adequada, enfim, uma refeição, né, digna, né, de um ser humano receber. E muitas vezes não era assim, né? Muitas vezes o lugar era totalmente sujo, a comida muitas vezes ela era aquela, sei lá, gente, era qualquer coisa que misturava ali na panela e jogava ali para a pessoa comer. Muitas vezes tinha até legumes estragados, podres, carne, tudo podre, estragado. E, e as pessoas tinham que comer aquilo, né? Ou comia ou ficava com fome. Às vezes não tinha nenhum cobertor para dormir à noite. A questão de roupa também era muito precário, né? Muitas vezes nem tinham roupa para se vestir direito. Roupas de cama, então, nem se fala. Na teoria, né, tudo seria muito lindo, muito perfeito, né? Mas na prática mesmo era assim uma verdadeira nojeira, né? Então, todo mundo era tratado da mesma forma. Qualquer pessoa que falasse um A diferente, qualquer coisa, já tomava um eletrochoque, já fora surras, né? Que as pessoas apanhavam demais também, demais, demais. Abusos também, né? Que tinham muitas mulheres que sofriam muitos abusos, né? Físico e psicológico, né? Das próprias pessoas que trabalhavam no lugar, né? Tanto homens e mulheres, né? Então, era aquela coisa, né? Como é que você vai chegar e vai falar, olha,
o enfermeiro tal ali, ó, ele abusou de mim ontem à noite, ele entrou lá no meu quarto e tal. Ninguém acreditava. Então o pessoal, assim, pintava e bordava naquele lugar e ficava por aí mesmo, né? Ninguém tinha o mínimo respeito possível. E assim, tecnicamente é um hospital, é um lugar onde você entra, você recebe um tratamento e você se cura, né? Ou você fica pelo menos ali um pouco melhor, né? Recebendo sua medicação e tudo mais. E de repente você pode até sair, né? Enfim, mas ali, na verdade, era completamente ao contrário, né? Você entrava, vivia ali as diversas torturas, né? E coisas mais desumanas possíveis, e ali você ficava até morrer. E familiar nenhum queria. Isso era uma coisa que também as pessoas que trabalhavam nesses hospitais repetiam muito para essas pessoas, né? Você é um indesejado, você é um esquecido, ninguém te quer e tudo mais. E a família realmente não ia visitar e simplesmente abandonava a pessoa lá e a pessoa ficava, né? Muitas vezes a pessoa entrava sã, porque a pessoa não tinha nada, né? Simplesmente pelo fato de acusar o outro, né, de uma traição ou de alguma coisa que a pessoa fez, para a pessoa não pagar as consequências, né, taxava o outro de louco e não, você vai ficar trancado aí, porque pelo menos aí você não vai fazer mal para ninguém. E aí a pessoa, no final das contas, acabava ficando louca de verdade, né? Porque você vai viver num lugar desse. Imagina, só o remédio por si só já são remédios fortes, já são remédios que já tiram o ser humano de si, né? Você já vai para outra órbita. Aí imagina o conjunto todo, né? De você apanhar, de você passar fome, passar frio, ficar na sujeira, você receber choque, daqui a pouco você recebe um banho muito quente, daqui a pouco você está passando frio, e daqui a pouco você apanha de novo, e mais remédio. E, gente, imagina o conjunto todo, sabe? E assim, e você não poder tomar um banho, você não ter uma higiene adequada, não ter roupa limpa. Imagina tudo isso, comendo coisa estragada. Meu, eu acho que você viver num lugar desse, você enlouquece de vez. Eu acho que até melhor a pessoa acabar enlouquecendo de vez, porque imagina você sã num lugar desse, sem poder falar nada, sem ninguém acreditar na tua palavra. Era bem complicado. Então, assim, as pessoas ficavam ali vivendo dessa forma e até morrer mesmo, né? Então, o hospital que era para ajudar as pessoas acabava ajudando mesmo, ajudando a matar de vez as pessoas. E aí teve assim alguns casos, né, de pessoas que relataram todos esses abusos, todos esses tratamentos, né, nesses hospitais. Teve uma pessoa que relatou muitos desses abusos, inclusive que foi a Nellie Bly. Nellie Bly era o pseudônimo, né? Na verdade o nome dela acho que era Elizabeth. Ela era uma jornalista americana, então nessa época ela se passou por uma pessoa, né, que tinha ali seus problemas psicológicos e tudo mais, e acabou indo parar em um desses hospitais, né? E aí dentro desses hospitais ela foi anotando, né? Ela foi fazendo anotações ali de tudo que estava acontecendo, de como que era o tratamento, a limpeza, a comida e tudo mais. Só que por fim, acabaram pegando, né, esse caderninho dela aí e ela tinha que manter tudo ali na mente dela, né? E aí como que você vai manter tudo isso na sua mente, você ali tendo que tomar um monte de remédio todo dia e passando por tudo isso todo dia, né? Então foi bem complicado. Foi uma coisa que ela combinou ali com o jornal que ela trabalhava, que ela passaria, se eu não me engano, era para ela passar 10 dias no lugar, mas eu acho que ela passou um mês ou até um pouco mais de um mês, não me recordo agora. E aí, por fim, quando realmente o jornal foi lá e conseguiu liberar ela, ela foi, relatou, conseguiu escrever as coisas, né, e tudo que aconteceu naqueles lugares e tal. E aí, quando, né, chegaram para ir lá, né, devido à denúncia que ela fez e tudo mais, eles tinham arrumado todo o lugar, né? Assim, o lugar estava todo limpo,
com colchões, lençol, tudo arrumadinho, os pacientes todos com roupa, tomado banho, estava tudo certinho para o pessoal não sofrer, né, as punições, né? Porque cada hospital, é claro, recebia ali o seu dinheiro e tudo mais para poder manter o lugar. Mas é lógico, né, gente? Se nos dias de hoje o pessoal já embolsa o dinheiro e deixa qualquer coisa aí para os outros, naquela época, muito mais, né? Porque naquela época que nem tinha tecnologia, né, para fazer investigações de banco, isso e aquilo, o pessoal fazia mesmo. Então, eles arrumaram tudo, né, certinho, mas depois de um tempo voltou assim aquela total desgraça mesmo e os pacientes recebiam esses tratamentos aí. Teve também o matemático John Nash, que ele foi é um matemático, né? Ele recebeu um prêmio Nobel de economia e ele era muito inteligente e tal, só que ele realmente tinha um problema, ele era esquizofrênico e inclusive, né, a história dele, né, foi retratada no filme Uma Mente Brilhante, que foi com Russell Crowe. E ele passou assim a sua vida toda praticamente lutando contra isso e tentando tratamento e enfim. Eu acho que esses foram os casos mais famosos, né? A Nellie Bly, na verdade, que não tinha problema nenhum, ela simplesmente era jornalista que foi para investigar. E no caso do John, que ele realmente tinha um problema, né? E teve que ter ali os seus tratamentos e tudo para poder melhorar, e, enfim. Acho que esses são os casos mais famosos. Há muitos relatos, né, hoje em dia, porque muitos desses hospitais, inclusive, foram abandonados, né? Muitos foram abandonados, muitos foram reformados e funcionam até hoje. De repente, uns, né, que deixaram de ser hospitais viraram outra coisa, enfim. Mas esses que foram abandonados, principalmente, tem muita gente que relata aparições fantasmagóricas, ouvem vozes, gritos, choros e enfim, né? Acho que todo hospital psiquiátrico abandonado tem dessas coisas, né? As pessoas sempre têm essas histórias, né? Não é nada comprovado, né? Mas são coisas que a gente ouve por aí, né? De coisas, né? Muitas pessoas são as pessoas vão mesmo para poder ver. Muitos têm aquele trabalho, né, que mexe mais ali com o paranormal e gostam de ir nesses lugares e tudo mais para poder fazer as suas investigações e enfim. E outros são curiosos mesmo, os jovens, adolescentes, enfim, que gostam de ir nesses lugares para ver ali com os próprios olhos ou de repente ouvir ou ter alguma experiência, alguma coisa do tipo. Mas e você? Você acredita em alguma coisa do tipo? Deixa aí nos comentários. Tem também aqui do Brasil, inclusive tem um aqui do Brasil, gente, é famosíssimo, famosíssimo. Deixa aí nos comentários, se vocês quiserem, eu trago para vocês também. Mas esses, né, que eu falei hoje para vocês são dos Estados Unidos, né, que são vários hospitais aí, muitos já foram abandonados, mas conta aí do que você mais tem medo, dessas aparições que o pessoal fala, né, que vê, que ouve, ou de ser de repente daquela época e de repente você falar alguma coisa que alguém não gostar e a pessoa te trancar lá dentro, né? Porque eu, sinceramente, eu fico pensando, eu morro de medo desses negócios, né, de fantasma e tal. Sendo verdade ou não, né? Porque tem gente que acredita, tem gente que não. Mas assim, pô, eu acho que o que me dá, nesse caso, eu acho que o que me dá mais medo é essa questão de como que funcionavam as coisas ali, porque o negócio era bem trash. Tipo, imagina, você, às vezes você nem tinha problema nenhum e a pessoa te trancava lá dentro porque não ia com a tua cara, não gostava de você, ou porque você falou alguma das verdades que a pessoa não gostou de ouvir, né? Até nos dias de hoje, gente, experimenta falar uma verdade aí para alguém. A pessoa vai te chamar no mínimo de louca, né? Naquela época era bem assim também. A diferença é que naquela época a pessoa tinha mais poder e conseguia trancafiar a pessoa em um desses hospitais. E aí a pessoa ficava até morrer, né? A pessoa era literalmente esquecida. Mas coloca aí se você conhece alguma outra história, né?
Com certeza deve ter muitas, né? Isso é muito retratado hoje em dia em filmes e séries. Uma série, inclusive, que é muito retratado isso é American Horror Story, na temporada 2, né, do Asilo, é, que é até a freira, né, que toma conta, né? Se você assistiu, você já sabe do que eu tô falando. Para quem não assistiu, vai lá assistir. É uma série de terror, gente. Então, se você não tiver medo, eu acho interessante você ir lá assistir. É, Na temporada 2 ali, né, a freira que toma conta do hospital, são as freiras, na verdade, né? E tem ali o pessoal que é maluco, maluco mesmo. E tem aquelas pessoas que, na verdade, cometeram crimes, né? Que, na verdade, a pessoa nem é louca, a pessoa só cometeu um crime mesmo e deveria ir para cadeia. E teve também, no caso ali, de uma pessoa que cometeu um crime, porque, na verdade, a pessoa sofreu algumas coisinhas e tal. É bem interessante, mas, assim, o tratamento mesmo era bem aquilo mesmo que mostra na série, né? Fora, assim, os experimentos, né? Que, às vezes, um médico ou outro ia lá e fazia, enfim, tratamentos de choque, todos esses tratamentos aí, né, que eu contei para vocês, era bem isso, né, bem retratado na série mesmo. Mas deixa aí, se tem algum outro filme também, alguma outra série que você já assistiu, que tem também, mostra, né, essa parte da época, né, mostrando aí esses hospitais, como que funcionava, né, esses tratamentos. Mas não esquece, né, mais uma vez se inscreve no canal, manda o vídeo aí para todo mundo, deixa seu comentário, segue aí no arroba. Então a gente vai ficando por aqui nesse vídeo, né? Esse vídeo meio maluco. Até o próximo vídeo.